Bom, agora eu queria chamar aqui na frente uma família incrível, muito abençoada, para compartilhar um testemunho com a gente. Zé, Janice e seus filhos Gabriel e Igor. Vocês podem ficar aqui em cima, só por conta Boa noite, a paz para todos. Boa noite. Gente, eu estou muito, muito emocionada. Assim, como ela falou, não dá nem para contar nosso testemunho, né? Porque foram tantas coisas que a gente viveu nesse mês de dezembro, né? Que, assim, eu vou falar, agradecer em nome da família, né? Todo mundo acompanhou a nossa história aqui, né? Foi um mês muito difícil, né? Onde o Zé esteve internado com Covid, o Igor esteve internado com Covid e eu também. Foi assim, na segunda-feira o Zé, na terça o Igor e no dia 25 de dezembro fui eu. E foi um momento muito difícil, muito, acho que talvez dos mais difíceis que eu passei na minha vida, porque eu fui a última, né, então acompanhei tudo. Mas, assim, o tempo todo eu sabia que Deus estava com a gente. O tempo todo Deus estava cuidando de nós. Apesar de ser muito difícil, né, principalmente quando o Igor foi internado, que o plano de saúde dele não dá direito à internação, e quando o médico falou que tem que internar hoje, falei, para onde? Né? E aí eu dei o grito de socorro, né, no Zap da Igreja do Lar, e foi o pessoal passando. Eu sei que, de repente, do nada, arrumaram uma internação para o meu filho, né, no hospital público, onde se diz que é impossível, mas, assim, a Renata, né, ela entrou em contato com o médico, e o médico de lá, que é a chefe de lá, arrumou uma vaga para o Igor. No mesmo dia, ele estava internado. Isso é muito difícil para quem é mãe, imagina o quanto é difícil. Você tem que internar um filho que está muito mal de Covid e você não sabe onde vai deixar esse teu filho. Né? Foi, assim, uma dor muito forte, mas, ao mesmo tempo, eu estava até falando ontem, na reunião de mulheres, eu sentia como se Deus me desse a mão e me carregasse, porque as decisões que eu tomava, aquilo que eu falava, o que eu decidia, não era Janice, não era eu. Eu sentia o tempo todo, assim, muito forte a mão de Deus, e Ele falava para mim, eu sou a força em você. Em você, e aquilo eu tomei posse para mim. Deus não é a minha força, Ele é a força em mim. Né? E eu, nesse tempo todo, quando eu internei o Zé na segunda, internei o Igor na terça, eu estava com febre o tempo todo. Meu corpo estava muito fraco, mas eu ficava de pé ali, lutando para o Zé, passei o dia inteiro com o Zé Luiz para internar ele, e o Igor também. Saí do hospital, já eram 3h da manhã. Né? E isso, meu pai e minha mãe, de 87 anos em casa, também com Covid. Só quem sobrou assim foi o Gabriel, que ficou bom, e que tomou conta de todo mundo, de todas as situações. O Gabriel ia, internava um, voltava, internava o outro, voltava, internava o outro. Mas, assim, gente, eu quero agradecer muito, muito a família Verbo. Vocês realmente são uma família. Foi muito forte o amor, o carinho de cada um, cada oração, ajuda espiritual, ajuda emocional, ajuda financeira. Eu não tenho palavras para agradecer. Eu estou falando isso em nome da minha família, do Zé, do Igor, do Gabriel. O Igor ficou muito impactado com tudo que ele viu do amor dessa igreja por nós. Foi uma coisa assim que impactou ele de uma forma muito forte. Igor nasceu na igreja, né? O Igor e Gabriel nasceram na igreja. E ele nunca tinha visto um amor tão forte assim. Então, eu quero agradecer de todo o meu coração. Obrigada a cada um de vocês. Eu queria, assim, abraçar cada um de vocês. A Verbo é realmente uma família. É uma família que ama, é uma família que cuida, né? E não tem explicação, gente. Assim, eu me senti tão cuidada, tão amada, porque no momento que a gente está vivendo assim, né, a morte passando tão perto, quando eu fui internada sem eu pedir a ninguém, só pedir a Deus para ser internada no mesmo hospital que o Zé Luiz estava. E eu fui para o hospital que o Zé Luiz estava. No Rio de Janeiro todo, eu podia cair em vários hospitais, fui para o hospital que o Zé Luiz estava.
E aquilo eu senti a mão de Deus ali, o Senhor falando, ora, intercede, ora. Você veio para aqui para orar, para interceder? Porque o Zé Luiz estava no CTI. Eu fiquei no quarto. E teve um dia que o médico todo dia passava lá e trazia notícia para mim. Aí ele falou, o Zé Luiz não está bem. Ele já está no nível de oxigênio 9. Eu fiquei apavorada e, novamente, entrei em contato com as pessoas, pedi oração. E aí, de tarde, o médico já passou, olha, ele já melhorou, já caiu para o nível 6 de oxigênio. Então, é isso, gente. São muitas coisas que a gente tinha para contar, mas não sei que não podemos estar se alongando. Eu quero agradecer. Novamente, eu não vou me cansar de agradecer a vocês, a cada um de vocês, pela oração, pela ajuda, pela intercessão. Gente que eu nem conheço aqui direito, sabe? O Igor ficou no hospital público, onde ele ficou 6 dias, não foi? E nenhum desses dias eu tive informação do hospital. Mas, gente, era assim, o amigo do amigo do amigo, que conhecia não sei quem, tudo aqui da igreja. Fulano conhece alguém, ciclano conhece alguém. E acho que foi para mais de 4 pessoas conhecidas lá dentro do hospital que me traziam notícia do Igor. Até o áudio eles gravaram, acho que foi uma enfermeira, amiga da Glória, gravou um áudio e do Igor, mandou para mim. É Deus, gente, é Deus puro, né? Deus puro e o amor de vocês. Deus é a nossa força, Deus é o nosso refúgio. Às vezes a gente pensa que a gente pode, né? A gente, por exemplo, na hora que a médica da Unimed falou, Janice, você vai ter que se internar, eu falei, não vou, eu vou perder o controle. Eu estou no controle, eu sei onde está meu marido, está meu filho, meus pais em casa com Covid. Eu falei para ela, não vou internar. Ela falou, você vai? Eu falei, não vou. Ela falou, então tu vai assinar aqui, a sua responsabilidade de sair daqui. Eu falei, eu assino. Mas aí o senhor foi falando comigo, eu falei, tá, pai, eu vou. Se for para o hospital onde o Zé Luiz está. Aí, daqui a pouco, eu estou lá na emergência, aí chegou a ambulância, o pessoal da ambulância, viemos buscar a paciente Janice. Eu estava lá, numa cama, lá embaixo. Aí eu falei, Janice, sou eu. Para onde eu vou? Aí ele, para o hospital italiano. Glória a Deus, é onde meu marido está. Ai, que bom, Deus, tu é bom. Isso, falando alto, assim, todo mundo ficou olhando para mim. Eu falei, é louca. Mas eu pedi a Deus e Deus me deu, né? Então é isso, gente. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, se vocês passarem por momentos difíceis, creia, Deus é poderoso. Amém. Ele é nosso refúgio no momento das tribulações. E como é bom ter irmãos, verdadeiros irmãos, como é bom ter uma família que ora, que intercede, que socorre. Muito obrigada. Eu estou agradecendo em nome do Zé Luiz, do Igor e do Gabriel, por tudo que vocês fizeram por nós. Muito, muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Só para edificar a sua vida, Janice, enquanto você falava, senti de dizer que tem um provérbios, né, que diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, glória a Deus pela sua vida, amém? Bom, sem mais delongas, chamar aqui para compartilhar uma palavra de Deus com a gente essa semana, nosso presidente Vitinho. Obrigado. Beleza. Boa noite. Uma bênção, né? Eu acompanhei também todo o que acontecia com a família e ficamos muito contentes de receber vocês aqui, os 4, dando testemunho e agradecendo a igreja. Deus abençoe vocês. Antes de começar, vou orar. Que vocês também fechem seus olhos. Senhor, eu queria que o Senhor colocasse agora na minha boca as suas palavras, que venha do alto, Senhor, a tua palavra, que seja do teu coração diretamente essa palavra para nós, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. E eu queria continuar um pouquinho da onde o Bruno parou a semana passada,
que ele falava muito bem sobre o sacerdócio do crente e que devemos ser sacerdotes em qualquer lugar que estejamos, seja na rua, na sua casa, no trabalho. E a partir desse ponto, começarmos aqui hoje a trazer um pouquinho do que o sacerdote fazia, né? O sacerdote, se vocês forem ler lá no Velho Testamento, ele tinha várias funções e existiu ainda o sumo sacerdote, que esse é Jesus, no nosso caso aqui. Mas sabemos que eram pessoas que estavam voltadas para o templo do Senhor, para o sacrifício, por trazer as ofertas, por estar adorando, por trazer a palavra. E algo que o Senhor colocou no meu coração hoje, pela manhã, eu até ia falar por outro lado, e o Senhor colocou algo no meu coração, e geralmente eu faço um pouquinho antes. Hoje eu comecei a fazer até um pouquinho mais tarde, porque eu tive que fechar a igreja aqui, o pessoal ficou brincando aí até umas 2 e pouco da manhã. Então, cheguei bem tarde em casa, mas, glória a Deus, estamos aqui firme e forte, né? Nos deu força para isso. E eu queria trazer uma palavra de ânimo, de esperança, de paz. Sentia do Senhor claramente Ele trazendo para a igreja um momento tão difícil, né? Tivemos aqui um exemplo agora de um testemunho da dificuldade. E como ser sacerdote nesse momento de dificuldade, esse momento que o país vive, que a cidade vive, que nós podemos estar vivendo na nossa vida financeira, as dificuldades. E nesses tempos difíceis é quando é colocada à prova a nossa fé. Porque tudo que a gente vê, tudo que a gente escuta é calculadamente escrito, falado para que gere medo em você. É tudo pronto para que você fique com ansiedade. A ansiedade ela traz essa angústia do que é incerto, o que vai acontecer, e nessa ansiedade você acaba tendo falta de confiança, porque você não se apega mais em nada, e quando você vê, você se coloca paralisado diante das situações. E essa paralisia e esse medo que vem sendo gerado, que pode ser por diversas coisas na sua vida, pode ser pela situação que existe desse vírus, pode ser por determinadas coisas. Eu não estou falando que a gente tem que se prevenir, estamos todos de máscara, espero que todos tenham colocado o álcool gel na mão ao entrar no salão, mas sabemos que não é isso só que vai nos guardar. Como a gente viu aqui o testemunho dos nossos irmãos, eles chegaram a pegar o vírus, serem internados, e eu tenho certeza que foi a mão do Senhor cuidando deles o tempo todo, em várias vezes que eles não tinham controle. Mas o sacerdote, ele tem que estar apto para o momento de guerra, para o momento difícil. Porque não é só porque nesse momento estamos enfrentando uma pandemia, ou estamos enfrentando dificuldades econômicas no país inteiro, como até eu fui a semana antes do dia 17, eu fui no centro da cidade, eu fiquei extremamente triste, porque eu ia lá, fui no café que eu gostava de tomar café, ao lado do tribunal, estava fechado. Aí eu fui almoçar no restaurante que eu gostava, também fechado. Aí eu fui de carro, eu estacionar no estacionamento que eu sempre estacionava e deixava a chave com o rapaz lá, fechado. Tudo fechado, né? E não só porque estava ali perto do Natal, simplesmente fecharam as portas. E isso tudo pode gerar em você pânico, pode te gerar medo, pode te gerar incerteza. Mas o que na vida é certo? A gente sabe de uma coisa, que a gente nasce e que a gente morre. O que acontece no meio disso? Só o Senhor sabe, amém? E nós, às vezes, nos deixamos nos levar por pensamentos, ideias ou convicções de outros, ou que a gente escuta, e que tem sentido, tem fundamento até mesmo científico. Mas o nosso Deus, Ele é muito mais do que a ciência. Ele criou tudo. E muitas vezes nós nos apegamos a fatos e dados e notícias e coisas,
e acabamos nos prendendo ao mundo material. E o mundo material ele é cheio de armadilhas para roubar a sua e a minha fé, para gerar medo, para gerar falta de confiança, para que você fique paralisado e não atue e não utilize as ferramentas que Deus te deu para mudar a atmosfera dessa cidade, da sua casa, desse país, do seu carro, do lugar que você estiver. Amém? E aí eu estava lendo essa semana com a minha esposa, a gente sempre lê a palavra juntos, às vezes pela agenda não conseguimos, né, amor? E ela me cobra muito, como o Bruno falava bem aqui, né? Você é o sacerdote da sua casa. E a mulher sábia edifica a casa. Então, ela sempre me lembra, essa semana a gente ainda não teve nossa reunião, temos que orar, temos que ler a palavra. Eu falei, tá bom, vamos lá. E aí eu abri em Isaías e comecei a ler, ela falou, poxa, eu não estou gostando muito. Porque realmente, quando você lê algumas dessas profecias, acaba, poxa, o que está acontecendo, o que está falando ali? E o Senhor começou a falar muito comigo, porque eu sempre leio os profetas, eu sempre busco ler as profecias, porque elas são atemporais. As profecias que estão ali na Bíblia, que foram faladas através da boca dos profetas ali, que estão escritas nesse livro tão maravilhoso, elas ainda têm muitas para acontecer e outras se repetem ao longo do tempo. E aí eu estava lendo Isaías 35 e eu queria que vocês colocassem aqui, a gente vai ler junto alguns trechos e vamos conversando sobre esse texto, que na verdade ele traz a perspectiva do reino dos céus quando Jesus, o Messias, vier. Então é algo que ainda você pode imaginar que aconteceu, porque tem partes ali que aconteceram mesmo, fala de pessoas sendo curadas, de leprosos, de surdos e de cegos vendo, mas também fala do futuro, do que ainda vai acontecer, do Apocalipse, que muita gente tem medo, mas que a gente não precisa ter medo, e a gente vai ver isso no final também. Então, no versículo 1, o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Até aí, por enquanto. Então, o que eu queria te dizer nesse momento é que seja forte, não tema. E o Senhor falava comigo muito nesse texto, porque a gente vive exatamente o que fala aqui, e a gente vai ver um pouquinho adiante, de terras desoladas, deserto, onde não se encontra água, onde não se encontra esperança. E essa palavra veio do Senhor a mim e para vocês hoje. Não temam, sejam fortes, porque o Senhor vai vir. E o que eu sentia para dizer para vocês é que Ele vai vir hoje. E a gente vai fazer uma oração no final, e a gente vai colocar diante dEle algumas coisas, e vocês vão sentir a presença de Deus aqui essa noite, amém? Porque o Senhor, Ele vem ao nosso encontro, Ele está a caminho. E algo que é interessante, que eu associo com o sacerdote, com esse texto, é que Deus colocou dentro de você uma capacidade igual ao sacerdote. O que o sacerdote fazia lá no Velho Testamento? Ele conseguia adentrar no lugar santo, o sumo sacerdote no lugar santíssimo. Jesus, através do seu sangue, nos deu autoridade para que a gente entrasse no lugar santíssimo, ou santos dos santos, que é onde habita a presença de Deus. Você tem essa prerrogativa, e o que essa prerrogativa traz é muito mais do que só simplesmente você chegar na presença de Deus e ficar ali assim,
sem palavras, porque era o que deveríamos fazer mesmo, ficar sem palavras de ver a glória de Deus. Mas a prerrogativa do sacerdote dos dias de hoje não é só entrar e ficar lá, mas é trazer esse reino, esse santo dos santos, aqui, a esse mero âmbito material. Amém? Então você pode trazer essa esperança, e quando eu li essa profecia, eu via claramente a possibilidade de nós trazermos essa profecia à realidade da nossa vida, conforme entramos na presença de Deus, conforme trazemos a presença de Deus à nossa vida, conforme caminhamos e oramos e intercedemos, quando falamos, quando dirigimos, quando trabalhamos, porque nós temos essa prerrogativa. Nós já estamos na região celestial, amém? Efésios 2, não é isso, Rodrigo? Está lá, estamos nas regiões celestiais. O que o sacerdote faz, além de adorar a Deus, é trazer a realidade do que ele vê à terra. E aí a palavra de Deus veio e diz: fortalecer as mãos fracas. Às vezes a gente já se sente fraco, é tanta coisa que acontece no dia a dia, é tanta coisa que nos tira a paz, nos tira do nossa zona de conforto. Por quê? Porque perdemos o controle. Quando a gente perde o controle, a gente acaba se desesperando. Mas o sacerdote, aquele que busca e vive o reino de Deus, ele sabe que é um momento de entregar aquela situação na mão de Deus. Ele sabe que é momento de deixar de lado muito dos seus pensamentos, das suas ideias, do que ele entende, porque a matemática de Deus é muito diferente da matemática que a gente aprende na escola, no 2º grau, na faculdade, ou aqui no Tal Santiago, mas ele já está fazendo doutorado de matemática, uns cálculos absurdos, para chegar a um denominador, mas a matemática de Deus é diferente da nossa. E o sacerdote ele tem que buscar e ver isso. Então o mundo ele é feito para roubar a nossa paz, para tornar a nossa vida o mais difícil possível, para que a gente tema usar os nossos dons e a gente acabe se entregando. E a gente continuando lendo aqui a Isaías 35, já pulando para o versículo 7, ele diz que a terra seca se tornará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas. E essa profecia de Deus já se cumpriu, porque você pode transformar realmente uma terra seca em mananciais de água, através da sua vida. Quando a gente lembra de Jesus falando, pregando, e ele falava que traria uma água viva, amém? E essa água viva hoje brota dentro de você. Mas muitas vezes nós queremos beber de outras fontes e não diretamente da fonte que brota dentro de você. Você tem o poder e a autoridade que vive dentro de você para transformar a água seca, ou a terra seca, em mananciais de água. Aonde você não vê esperança, aonde você não vê alento, onde não tem possibilidade de nada, Deus te dá o discernimento de olhar com os olhos espirituais, e aonde os homens veem deserto, você vê a água. Amém? Vocês estão acordados? Amém. Eu não vou me estender muito, porque eu queria que a gente tivesse um bom tempo de oração. Mas, e algo interessante que nesse texto também traz, no seu último versículo, no versículo 10, ele fala de uma alegria eterna. Ele fala de algo que às vezes a gente não consegue vivenciar, porque somos exauridos, somos apertados por tudo que acontece, por todas as contas que temos para pagar, por N problemas familiares, problemas na cidade, problemas no nosso trabalho, problemas disso, problemas daquilo. O que não falta é problema, não é verdade? Nós colocamos problemas, só que Deus ele quer que nós tenhamos a consciência que nós podemos viver em algo, em um local onde há mananciais e há uma alegria eterna. Então, aqui no versículo 10, os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará
a sua cabeça, o gozo e a alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. E algo interessante que eu falava é que você tem a condição, pela fé, de trazer o sentimento, a realidade hoje de algo que vai acontecer no futuro. Ou seja, se você está no deserto, se você está na dificuldade, se não há esperança, se não há nada, e você, como sacerdote, adentra aos Santos dos Santos, nesse momento, no meio da sua guerra, vem a paz. No meio da dificuldade, vem a alegria. Por quê? Porque a paz do Senhor, ela vai vir te encontrar, como a gente estava lendo aqui, e a tristeza e o gemido vão cessar. E pode ser a situação mais terrível que você esteja vivendo. Pode ser algo desolador, pode ser como hoje nós vemos muitas pessoas sofrendo com vírus ou internadas, como os nossos irmãos aqui testemunharam, que glória a Deus saíram tão bem. Mas nós temos a possibilidade no espiritual de alcançar a alegria da vitória que ainda não veio agora. Você crê nisso? Você crê que no meio da dificuldade você já pode sentir o sabor da vitória? Que no meio da tristeza, no meio da dor, do choro, pode sentir a alegria, e aqui ele já está falando da alegria eterna, quando estivermos juntos com o Senhor Jesus nos céus, mas ele nos dá essa possibilidade de andar paralelamente no espiritual e no material. Então, se no espiritual nós já temos a nossa salvação, já aceitamos Jesus, podemos hoje já sentir a alegria de quando não vamos viver mais em tristeza, agonia, pranto e nem nada disso. O seu com a máscara, Guido, fica mais abafado, não dá para ouvir tanto. Se quiser gritar, você pode dar uma abaixadinha aí na máscara, fica melhor. Brincadeira. E algo que é essencial e que muitas pessoas não se atentam é em agradecer antes. Pelo mesmo motivo do que eu falava agora, que temos a oportunidade de experimentar hoje a vitória que vamos receber bem depois e já vivermos alegres e contentes, mesmo com toda a adversidade, nós também temos a possibilidade de receber ainda mais quando nós agradecemos antes do que o Senhor prometeu para você receber, você agradece. Vocês já pararam para pensar por que quando a gente começa a reunião de domingo ou outras reuniões da igreja, a gente louva antes da palavra? Alguém já pensou sobre isso? Já me perguntaram se era para dar aquele tempinho para o pessoal que está atrasado chegar para ouvir a palavra. Uma vez também já me perguntaram, às vezes eu chego atrasado, eu perco aquelas músicas mais animadas, aí depois você tem que tocar aquelas mais lentinhas, que é para amenizar, para chegar para a galera mais velha, né? Eu falei, nada disso. O entendimento de louvor, e por que a gente adora antes, é justamente porque a ação de graças, de agradecer a Deus, ela vem... e a gente vai ler em Filipenses 4, mas primeiro a gente chega com oração e súplicas a Deus. Ou seja, você vai fazer as suas orações, a sua súplica, na sua casa, antes de vir. E quando você chegar aqui no momento de adoração e louvor, é momento de adorar a Ele. Vocês já perceberam que a gente também não canta músicas que falam, Senhor, me restaura, me limpa. A gente canta música de adoração a Deus. E por quê? Porque muitas vezes a gente não tem tempo de fazer isso nas nossas casas. Mas aqui é o momento de a gente chegar e adorar a Deus e dar a Ele aquilo que fomos criados para fazer, que é louvor e adoração. E aí depois vem a palavra quando recebemos. Então primeiro nós damos.
Primeiro nós entregamos a Ele a nossa oferta. Primeiro nós entregamos como sacerdotes, primeiro a gente entrega e depois vem, né, a presença de Deus e fala que se agradou ou não, né? No Velho Testamento é a mesma coisa hoje, mas Ele já se agrada do seu coração porque o sangue de Jesus já comprou o seu coração, amém? Mas o nosso louvor, ele vem antes, com uma atitude de fé, mesmo você estando num momento difícil, de choro, de dor, você deixa de lado para agradecer a Deus por quem Ele é. Porque Ele é Deus e Ele te criou para o seu louvor e a sua adoração. Amém? E é esse o momento profético que muitas vezes a gente chega aqui e começa a pedir coisas quando no momento que não era para pedir nada para Deus, é simplesmente para você dar. E no louvor, mas Deus é tão bom que mesmo assim no louvor Ele nos dá em troca a presença dEle, a gente sente a presença dEle agindo, a gente sente o poder dEle atuando no meio de nós, a cura, a palavra de sabedoria, a profecia, porque Ele é bom, mas a nossa atitude tem que ser de dar, sem querer nada em troca. E aí a gente lê lá em Filipenses 4, o finalzinho do versículo 6 e depois o 7, mas podemos ler o 6 todo. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam de todos conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém. E é isso. Nós chegamos, falamos o que pedimos, precisamos, Senhor, está difícil isso, cura fulano, beltrano. Antes, aí quando a gente entra aqui para adorar, é para adorar. A ação de graças é justamente o momento de agradecer por algo que você ainda não recebeu, mas porque você é sacerdote, tem a prerrogativa de entrar no Santo dos Santos, você sente hoje a graça alcançada. Você sente hoje a paz. E no momento de guerra, no momento de tribulação, no momento de choro, você sente a paz de Deus. Você sente o amor de Deus, o cuidado de Deus. E eu tenho um exemplo interessante, que está lá em Êxodo. Êxodo capítulo 5, versículo 1. E Moisés já tinha recebido a palavra de Deus para chegar e falar para o faraó para que o povo fosse liberto. E o faraó estava com o coração endurecido, se vocês lembram bem da história. E então Moisés veio com o seguinte pedido. Foram Moisés e Arão e disseram a faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que celebre uma festa no deserto. Próximo. Respondeu o faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias no deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com a espada. E aí o Senhor falava comigo a respeito de tudo que o Senhor estava falando. O deserto é o lugar de festa. O lugar que você acha que não é para celebrar ação de graças. O lugar que você tem para celebrar, que você acha que não é, e o mundo vai te dizer, o faraó te dizendo: não vou te deixar ir. Você não vai celebrar a festa do Senhor, você não vai adorar o seu Deus. Mas o lugar que é para a gente oferecer sacrifício, holocausto e celebrar a Deus, é no momento de aflição. Porque no momento bom é fácil você festejar. Agora, no momento difícil é quando você mostra que Deus é o seu Deus, porque você está ali sacrificando, porque você está ali adorando por quem Ele é. E não importa o momento que você está vivendo, mas simplesmente você o adora, porque não importa se é deserto, se todos vão ver que é um deserto, você vai ver mananciais. Não importa que todo mundo fala: mas não tem nada aí, como é que vai fazer? Vai fazer sacrifício aí?
não tem nada para agradecer, eu estou agradecendo pela minha vida, pelo meu sustento, pela minha respiração. Amém? Deus te chamou para o que é difícil. Se fosse fácil, toda essa nação seria cristã. O caminho é difícil. Mas Deus nos deu o Espírito Santo que nos ajuda a celebrar no deserto. Deus nos deu o Espírito Santo que nos ajuda a enxergar a água aonde a terra seca. Nos deu o Espírito Santo que nos leva a viver hoje uma experiência que só vamos viver anos para frente, da alegria, da vitória, do alento de ter vencido, porque a guerra já foi vencida. Mas a gente luta contra um inimigo derrotado, porém esperto. Ele sabe quais são as nossas fraquezas, ele sabe quais são os momentos que a gente tem dúvida, e ele gera mais dúvida, ele traz esse questionamento sobre o espiritual, sobre quem somos, a nossa identidade, o que devemos fazer, qual atitude devemos tomar. E a gente vê isso no dia a dia no mundo, mas Fábio, como é que você vai adorar o seu Deus? Eu nunca nem ouvi falar nesse seu Deus, como o faraó falou ali. Quem é ele? Você não precisa de ninguém te dizendo, você só precisa adorar no momento de desconforto. E assim você vai ter a mão de Deus te socorrendo. Se não vier com socorro, ele vai vir com um sentimento de socorro. E as pessoas não vão entender, porque vai vir essa paz que excede todo entendimento, guardando o seu coração, guiando o seu coração, abrindo a sua mente para uma perspectiva que o mundo não consegue ver. Mas você consegue, porque você é sacerdote de Deus. Eu ia pedir para o grupo de louvor vir se preparando, pode fazer só um instrumental mesmo, por enquanto, porque a gente vai ter um momento de oração, e eu queria te desafiar essa noite a colocar, primeiro, enquanto tiver só uma música instrumental, você vai fazer as suas petições ao Senhor, você vai colocar diante dele as suas súplicas, você vai colocar diante dele as suas batalhas, as suas dificuldades, o que quer que seja que você esteja passando. Você vai colocar diante dele as suas aflições, o que você está passando, e falar: Senhor, eu venho aqui no meio desse deserto que eu estou vivendo para te adorar. E aí, a partir daí, você só adora a ele com as suas próprias palavras. Não precisa cantar, vai estar uma música instrumental aqui por enquanto, e aí você vai adorar a ele. Não precisa perguntar o porquê você está passando, não precisa nada disso. Só precisa colocar diante dele as suas súplicas, para que você sinta hoje a alegria da vitória que virá amanhã. Amém? Então eu queria que vocês ficassem de pé. Que realmente você abrisse o seu coração. Se você quiser falar em voz alta, fale. Se você quiser falar só na sua mente, você fala. Mas eu queria que você abrisse o seu coração para Deus agora. E no momento de adorar, você já não vai pensar nada disso. Você já vai agradecer a Ele. Ação de graças. Pelo que Ele está fazendo, pelo que Ele vai fazer. E eu garanto para você que você vai sair daqui com uma paz. O sentimento de amor do seu pai, o abraço do seu pai em volta de você, que não vai ter explicação. Pode começar a orar, pode começar a colocar diante dele tudo que você tem sofrido, pessoas que têm te afligido, problemas, situações que você não vê solução, coloca diante dele agora. Sim, Pai, ouve a súplica do seu povo, Pai. Escuta a sua oração.
Oh, Pai. Se você já fez a sua oração, comece a adorar Ele. Fala: Senhor, eu te amo, eu te adoro. O Senhor é incrível. Obrigado por essa bênção alcançada. Declara a bênção que você já vai receber. Comece a declarar as coisas que você pediu como já concretizadas na sua vida. Isso é ação de graças. Isso é a fé em Cristo Jesus que já venceu. Comece a declarar, comece a falar: Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço pelo meu novo emprego, eu te agradeço pelo meu aumento, eu te agradeço por todas as minhas contas pagas, eu te agradeço pelo fulano, pelo ciclano que foi curado, eu te agradeço por isso, eu te agradeço por tudo que tem acontecido na minha vida. Comece a agradecer ao Senhor. Oh, Pai. Comece a agradecer ao Senhor. E aí daqui a pouquinho eu vou orar e depois todos juntos vamos cantar e adorar o Senhor. Oh, Pai, muito obrigado por escutar as nossas orações, Pai. Muito obrigado por escutar as nossas súplicas, Senhor. Obrigado por vir ao nosso socorro. Obrigado, Pai, porque eu creio na Tua palavra. E eu creio que o deserto será transformado em mananciais de água, Pai. Eu creio, Senhor, que a Tua mão vai fortalecer as nossas mãos. Que os nossos pés, Senhor, serão firmes hoje e que podemos entrar na Tua presença com alegria, Pai. Podemos receber hoje a alegria eterna, Pai. Já vivenciando a alegria onde não haverá tristeza nem dor. Que nada disso atingirá, Senhor, o nosso ser espiritual, ó Pai, que habita na Sua região celestial, ó Pai. Que possamos agora sentir o Teu poder, ó Pai. Sentir a Tua mão, sentir a Tua alegria, a alegria da Tua salvação. Sentir a alegria de que somos salvos, que somos mais que vencedores e que temos um Pai amoroso, que escuta as nossas orações, que nos sustenta, que nos guia. Oh, mais de Ti, Senhor, flui nesse lugar. Queremos, Senhor, Te louvar, cantar com todo o nosso pulmão, com todo o nosso fôlego, para agradecer, ó Pai, porque sabemos que a Sua mão veio ao nosso socorro, porque sabemos que hoje recebemos a alegria da Sua salvação, que podemos sair daqui alegres, porque não há nada impossível para Ti, Senhor, nada impossível para Ti, Senhor. Te louvamos, Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Início és a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome.
vencer.